Sejam bem-vindos ao Pod Viagem, o maior podcast de viagens do Brasil. Hoje, diretamente de Fortaleza, com a nossa convidada Lara Lins, especialista em roteiros de viagens. Oi, tudo bem? Como ele falou, me chamo Lara Lins, trabalho em vários ramos, mas a gente vai aprofundando durante o tempo. Que é sobre viagem, né? Exato, sim. Então vamos lá, vamos resumir. Quem é Lara Lins? Eita! Então, eu sou uma pessoa que amo vender, empreender, trabalhar, viajar, e me encontrei com viagem, assim, tipo assim, eu sempre gostei de viajar, mas eu nunca achava que isso seria um trabalho um dia. Para mim, viagem seria hobby. E aí, trabalhei muito e trabalhei como vendedora, passei muito tempo na minha vida trabalhando como vendedora, e ao longo do tempo eu fui aperfeiçoando isso. E aí, ok. Só que durante o tempo que eu trabalhava, todas as férias, viajando, final de semana, viajando. Sendo que aí, depois de um tempo, o trabalho em si foi me desgastando, porque realmente não era uma coisa que eu amava o que eu estava fazendo. Eu não me sentia, assim, 100% à vontade do que eu estava me fazendo. E aí, chegou um tempo que passei perrengue, porque eu decidi abrir mão de tudo e ir para a Itália. E aí, sendo que deu tudo errado no começo, eu falei, vou sair do emprego, vai dar tudo certo. Meu namorado, a mãe dele mora na Itália. E aí eu falei, vai dar tudo certo, tá tudo certo. Fui tentar o visto de estudo para a Itália. E aí, sei que eu passei um ano estudando a Itália. Estudando sobre o visto, estudando sobre a cultura, estudando sobre tudo, literalmente. Antes de ir para lá. Antes de ir para lá. Por quê? Chegar preparada. Exato. E aí, como eu precisava saber, eu sempre gostei de ir sabendo, de já chegar lá, tanto que meu namorado até brincava, ele falava assim, a Lara conhece o local onde chegar, ela sabe mais do que a pessoa que tá lá. Isso aí é até meu sonho, ter um planejamento. Eu viajo muito, mas eu não faço isso. Eu planejo. Minha melhor parte. Geralmente, eu chego em algum país que eu tô, lá na hora que eu chego, que eu vou abrir, não, porque é totalmente errado, não é indicado, mas só contando, né? Pra mim, a melhor parte é a parte de organizar a viagem. Eu me deslumbro em fazer isso. E aí, ok, comecei a estudar sobre a Itália, e aí fui tentando esse visto. Fui tentando. E aí, conforme eu mandava a documentação para o consulado... Era visto de quê? Estudo. Eu tinha passado numa faculdade na Itália e ia fazer lá. E aí, ok, tudo certo. Fui aprovada, mandei o documento para o consulado, estava tudo certo. E aí, o rapaz do consulado até disse assim, tá tudo certo para o seu visto, vai ser emitido. Eu, show, vou para a Itália. E aí, eu sei que conversa vai, conversa vem, ele sempre mandava e-mail. Tá faltando esse documento, eu mandava. Aí depois ele, tá faltando agora esse, aí mandava. Aí depois agora esse. Eu sei que passou um ano nessa brincadeira, que era o tempo que eu estava tentando. E aí uma coisa que eu tentei, aprender sozinha italiana. Não aprendi nada. A única coisa que eu aprendi foi sobre a cultura, sobre a viagem, mas o italiano eu cheguei... Você morou quanto tempo lá? Eu não consegui o visto, eu passei o tempo de turista e aí passei os 90 dias aprendendo pela Itália. Eu não tinha realmente... Sem fazer curso? Só convivendo mesmo? Só convivendo, porque como eu tinha tenho sogra que mora lá, a gente passou, ela foi me mostrando a Itália e a gente foi conhecendo tanto locais turísticos como locais não tão turísticos. E é isso que atrai pro meu Instagram, porque muita gente vê pontos que são os principais turísticos e os não principais turísticos. E aí foi isso, eu fui tentando conhecer a Itália, e aí todo dia a gente ia para um canto diferente, pegava o carro e rodava. Mas, voltando ao assunto do visto, chegou um ano que eu estava lutando para aprender a Itália, o rapaz falou, não, seu visto foi negado, acabou. Depois dele me enrolar, ele mandou, seu visto foi negado. Eu sei que eu chorei horrores, que eu já tinha me organizado, porque eu já tinha estudado a Itália inteira, para mim eu já estava na Itália. E estava sem emprego, estava sem nada, eu estava assim, no lixo, eu já não sabia mais o que fazer. Eu peguei e falei pro meu namorado, a gente vai dar um jeito, a gente vai. E nisso eu tinha o quê? Menos de 2.000 seguidores. Isso em setembro do ano passado. Tinha menos de 2.000 seguidores. Sendo que, conforme eu estava estudando e sem nada para fazer como trabalho, sempre eu fazia algum bico, alguma coisa trabalhando, mas não tinha um trabalho fixo. Tudo lá? Aqui. E aí, eu peguei... Vou postar vídeo sobre viagem. Eu estava estudando, pesquisando, eu vou começar a fazer vídeo de viagem. E aí, conforme eu ia fazendo, foi crescendo. Sendo que eu sempre fui uma pessoa envergonhada. E aí, assim, quando eu começo a conversar, eu desenrolo. Somos dois. Mas, antes disso, eu sou envergonhada. Então, na minha cabeça, se eu começar com o Instagram, todo mundo vai frescar com a minha cara. Eu só pensava nisso. E aí, ok. Fui lá e comecei no TikTok, sem mostrar minha cara, só com os vídeos, não botava nem meu nome. Editando vídeo. Só editando vídeo, postava, colocava, por exemplo,
Tanto que ainda tem o TikTok, só que eu não uso mais. Eu colocava curiosidade de alguns países. Eu ia estudando cada país e botava, 10 curiosidades do país tal. O que você precisa para viajar para o país tal. Conforme eu ia estudando, eu ia fazendo vídeo. E eu tava adorando. Porém, não me mostrava. Só mostrava o TikTok. Sendo que de um tempo pra cá, ele cresceu. E aí eu sei que ele começou. Teve uma época que ele bateu de 30 mil seguidores. Eu, que é isso? O TikTok. Foi. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu, não, vou postar no Instagram. Vai que. E aí eu comecei só caindo, postando devagar. Então, primeiro estourou o TikTok. Sim. E o Instagram pegou. E aí, quando eu tava lá na Itália, eu falei, estou aqui, vamos aproveitar. Aí eu postava, como tipo de comida, porque eles têm o antipasto, o prato, 2 tipos de prato, e depois a sobremesa, que isso pra mim foi um baque muito grande, porque não é o arroz, o feijão, a carne e tudo bem espalhado. Não, você come a entrada, depois o primeiro prato, que às vezes é só um macarrão ou só algum pedaço de alguma coisa, depois a carne, outra coisa mais sofisticada, e depois a sobremesa. E pra mim, no segundo prato, eu já estava cheia, pra mim era surreal o que é que eles faziam. Mas tudo bem, eu postava isso. Uma coisa que eu nunca tinha visto era uma laranja vermelha que tem lá, que eu nunca tinha tomado suco de laranja vermelha. Então, eu fui aprendendo e fui postando. E nisso foi crescendo muito o Instagram. Então, eu fui reparar no seu Instagram, realmente você não faz reels somente de viagem. Você faz principalmente de comida, Exato. de hotéis. Exato, porque eu foco gastronomia, hospedagem, viagem, todo ramo que leva a viagem, eu adoro. Então, gastronomia, pra mim, eu adoro provar coisas novas. Posso não gostar? Posso não gostar. Mas eu gosto de experimentar, ter a curiosidade. E eu sou muito destemida em relação a isso. Fiz, inclusive, um tempo desse, um curso para ser comissária. Terminei recentemente. Porque, como eu estava ainda nessa transição de profissão, de decidir o que é que eu queria fazer, vou fazer meu curso de comissária. Terminei o curso, mas não fiz a prova. Porque, para mim, tá sendo tão bom fazer roteiro, é tão prazeroso para mim, que eu não achei que tinha necessidade deu continuar nesse processo de ser comissária. Hoje, seu principal business é o Instagram ou não? É fazer roteiro. Então é o Instagram. Hoje sim. Você vive do Instagram. Exatamente. Eu posto vídeo e aí vem cliente falando comigo e eu faço roteiro. Porque o roteiro sempre eu fiz pra mim. Tanto que eu não achava que isso seria uma profissão. Porque pra mim, fazer roteiro era a melhor parte. Pra mim, como é que a pessoa não faz roteiro? Tipo isso. Foi igual eu te falei no meu caso. Exato. Eu não tenho tempo e o principal, eu não tenho paciência de criar Exato. roteiro. Eu vou e lá eu me viro. E eu descobri que tem muita gente assim. Muita gente fala, Lara, eu vou fazer minha primeira viagem internacional e eu não sei nem por onde começar. Aí eu, como assim? E aí, pra mim, a melhor parte, sempre, até viagem nacional, eu viajo, enquanto eu tô aqui, eu tô rodando. Tanto que hoje eu já cheguei, eu tava em Bajiru, cheguei hoje, e aí eu vim direto pra cá. Porque eu tô sempre rodando. E aí, é o que eu mais gosto, eu adoro essa minha rotina. Isso eu não mudo por nada. E meu foco principal é a Itália, porque é onde eu mais estive. Já fui pra França, já fui pra... Deixa eu perguntar, quais países já foram além da Itália? Pra Suíça, França, Portugal e Itália. Acho que de principal, sim. E aí, só que meu foco principal é a Europa, porque pra mim é onde eu me encontrei. E aí, quando eu fui pra Itália, eu fiquei deslumbrada, porque eu já tinha estudado tudo, e quando eu cheguei, vendo que você já tinha estudado e procurado, eu me deslumbrei. Estudado um ano, tinha estudado muito mesmo. Igual até seu namorado e sua sogra falava, né? Que nem eles sabiam de exatamente. E aí, eu descobri e comecei a fazer roteiro. Comecei a fazer meu primeiro roteiro, tanto que o primeiro roteiro, acho que eu demorei assim, uns 15 dias para fazer o primeiro roteiro. Demorei muito. Meu Deus, porque, tipo assim, uma coisa é fazer roteiro para mim, outra coisa é fazer roteiro para outra pessoa. Exato. Então, no primeiro roteiro eu demorei muito, porque eu ficava, será que ela vai gostar disso? E se for pensar também, tem um roteiro para um casal, tem um roteiro para uma pessoa solteira, tem um roteiro para um grupo de amigos, que eu faço muito também. Então, é diferenciado, você não pode criar um roteiro fixo para determinado país. Exato, tem que ser uma exclusividade para cada tipo de pessoa. Por isso que eu tenho os 2 tipos de roteiro, que é o personalizado e o comum. Ah, tá. O comum é roteiro pronto. Você vai lá, tem muita gente que não quer ir atrás dos principais pontos turísticos, restaurantes, o que fazer, o que não fazer, então já deixa o roteiro pronto, com algumas sugestões, tanto de restaurante, de pontos turísticos, onde comprar, aplicativos que você pode usar durante a viagem, porque isso é muito útil, principalmente na Europa. Então, já deixa um roteiro pronto com essas informações e o roteiro personalizado, que é feito de acordo com cada tipo de viajante, ou seja, pode ser um viajante que é uma lua de mel, que às vezes eu faço muito, gente que só vai ter o casamento e precisa do suporte 100%. Não tem nada para fazer. Então, a gente faz roteiro para lua de mel, faz roteiro para grupo de amigos, faz roteiro para quem vai sozinha.
e que ajuda 100%. A gente faz também. A gente trabalha tanto com roteiro quanto suporte durante a viagem. Óbvio que eu não vou ter como auxiliar 100%, mas eu dou algumas dicas. A pessoa me liga, Lara, eu tô aqui no metrô tal, para onde é que eu vou? E aí, você pode pegar o metrô tal, pegar o trem tal, e aí eu vou explicar bem direitinho. Atendimento bem personalizado. Exato. E aí, cada tipo de trabalho é um tipo diferente, porque ocupa um tanto de tempo. Mas é mais ou menos isso. E aí eu comecei no primeiro, depois eu fui vendo, gente, isso aqui é tão bom de fazer, eu fui explicando. E conforme eu ia postando, eu via, meu Deus, tem muita gente que precisa desse auxílio, que eu sei fazer e eu não sabia nem que precisavam. E aí foi onde eu me encontrei, só foi continuando. Você já viajou para 5 países, né? Sim. Questão de gastronomia. Qual lugar que você achou melhor? Qual que foi o estilo de comida? Me quebra, porque para mim Itália ganha em todos os fatores. Eu sou um cara muito enjoado para comer. Eu vou para... Passei agora na África, fiz acho que 7 países lá. Sim. Passei um perrengue. Eu sou muito enjoado para comer, não como nada do mar. Eu sou muito tranquila. Agora, inclusive, eu acho que meu tataravô era italiano, eu sou meio que descendente de italiano. E dá para conseguir a descendência, a cidadania? Eu adoro comida italiana. Macarrão, massa. Sim. Para mim lá é minha cara também. Eu já fui lá para Roma, já fui para o Vaticano. Bem que o Vaticano, não sei se é considerado país, falam que é o menor país do mundo, né? Porque é dentro de Roma. Mas acaba que é dentro. Assim, é outro país, mas ao mesmo tempo não é, né? De Roma, que eu achei que é tipo um museu em céu aberto. Sim. Você tem acesso a esculturas, coisas muito antigas e muito bonitas, de graça. Sim. Né? Eu nunca vi isso em nenhum lugar do mundo. E lá tem muito isso, tanto na Itália como em muitos países da Europa, tem muitas atrações de graça, que você não precisa pagar. Por exemplo, às vezes a Fontana de Trevi. É muito lotada. É muito lotada. Mas é uma visita muito linda que dá para você fazer de graça. Então tem muitos locais. Por exemplo, a Arena de Verona, que quando a gente morava em Verona. A Arena de Verona, eu entrei, óbvio, mas não é preciso você entrar para você ver a beleza daquela arena também. Eu não peguei a fila para pegar no peito da Julieta, não, porque achei a fila enorme. Eu falei, não vou pegar. Porém, tirei foto com ela de longe. Mas dá para você apreciar muita coisa ali pela Itália, como pela Europa inteira, sem pagar. Tipo, atrações de graça. Agora, a questão é, muita gente vem comigo, são dúvidas que é muito impossível de eu responder. Muita gente fala comigo no Instagram, Lara, quanto eu preciso para viajar para a Itália? Não tem como eu dizer, você precisa de 50 mil reais. Não tem, porque tudo depende. Se você vai querer ficar em hostel, se você vai querer ficar em hotel, qual é o tipo de hotel que você vai ficar, tantos estrelas. Até uma pergunta eu perguntar para você. Quando você viaja, você vai para hostel, para hotel? Qual que é a melhor experiência que você acha? Não gosto muito de hostel, mas na Itália e na Europa em si é muito bom hostel. Vale muito a pena porque você conhece muitas pessoas. Mas eu gosto de ter o meu banheiro. Eu gosto de ter o meu banheiro e o meu ambiente, assim. Então, isso é uma dúvida, porque até no Pod Viagem, que somos 4 integrantes, né? 2 descarta totalmente o hostel. Sim. Eu sou totalmente eclético. Eu pego hostel, eu pego hotel de luxo, eu curto tudo. Sim. Até por conta disso, eu já tive experiências inusitadas e exclusivas. Por exemplo, a gente foi para Holanda e eu tava com 2 amigos meus que só ficam em hotel. Eu nem falei para eles que era um hostel e ficamos num hostel de luxo. Eu adoro perrengue. Em Amsterdã, mas não era perrengue. Era um hostel super de luxo que ele achou que era um hotel de luxo. Sim. No segundo dia eu fui contar. Sabia que isso aqui é um hostel? Qual que era diferente do hostel? Na área de convivência, você vê muita gente mais jovem, muita gente inteirada, você conhece gente do mundo todo, e você não abre mão do conforto. Sim. Porque quando a pessoa não tem muita experiência com hostel, era mais barato. Sim. Não tanto. Mas quando a pessoa já acha que é quarto comunitário, banheiro, igual você estava falando agora, banheiro... O quarto eu sei que dá para pegar individual, isso, o que quebra é o banheiro. Isso, não, mas também tem com banheiro exclusivo. Isso aí eu não abro mão também. Eu sempre pego o quarto exclusivo, com banheiro exclusivo, mas é bom de vez em quando, eu pelo menos acho, né, que é bom de vez em quando interagir, porque você está num hostel, automaticamente aquele hostel já te fala, hoje a programação top é essa, hoje tem essa festa, hoje tem esse bar, hoje tem um evento ali à tarde, quando você chega no hotel... Falta esse tipo de informação. Tanto que eu não indico muito quando eu vou fazer roteiro hostel. Por quê? Porque muita gente já chega, eu não quero banheiro compartilhado. Já chega com... Acho que as pessoas pensam, viajar barato é ficar em hostel. As pessoas utilizam disso. Mas dá para você encontrar, por exemplo, casa de hospedagem, hotéis, fazenda, ou coisa mais tranquila, que é bem mais simples, mas é mais barato. E aí tudo vai de questão de como você quer cada coisa. Às vezes tem gente que quer um local mais sofisticado, tem gente que já chega falando, eu tenho e eu não fecho hospedagem, eu só indico, porque aí já é outro serviço que eu não faço. Mas, por exemplo, a pessoa chega, claro, eu quero um hotel em média de R$1.000 a R$2.000 a diária.
ok, a gente vai nessa base, porque a gente já sabe que é mais ou menos um hotel 4 estrelas, um hotel que às vezes tem café da manhã, a gente vai se baseando nisso. Mas às vezes tem gente que chega, claro, eu só quero pagar R$ 500. E aí eu vou me virar nos 30, vou procurar um hotel que seja bem localizado, que não seja ruim e que ela possa pagar os R$ 500. E aí é tudo bem relativo, mas aí às vezes tem gente que chega, sou tranquila para hostel, então já vai abranger outro tipo de pesquisa, outro tipo de roteiro. Tudo é muito relativo. Eu nunca costumo ficar em hostel, mas também não tive a experiência de ficar. Porque eu tinha. Pois é, porque eu tinha muito medo. Também depende da companhia. Talvez você tá sozinho ou tá com um amigo. Óbvio que dá para você ficar no hostel. Agora você tá de casal também, já é mais complicado. Exatamente. Mas igual eu te falei, eu nunca abri mão de ter um quarto exclusivo e ter banheiro exclusivo. E os hostels que eu fiquei até hoje, todos de luxo. Não, tinham e todos de luxo. Quem não conhece achava até que não era. Eu tive uma experiência também num hostel. Muita gente nem sabe o que é hostel. Sim. Chama Casa Enelaqua. É um hotel construído no meio do oceano. Não é ilha, não. É no meio do oceano da Colômbia, no Caribe colombiano. Então você chega até... Já quero ir para esse hotel. Então, você tem que experiência legal. Você chega lá em Bogotá, depois pega um voo até Cartagena. Lá em Cartagena você pega um barco, acho que é tipo 2 horas de barco pro meio do nada, no oceano paradisíaco. E aí lá realmente é um hostel. Não tem como nem você ter tanto luxo, porque está no meio do oceano. A água potável chega todo dia de barco, de alguma ilha próxima. Energia solar, mas com limite. O pior que é bom, mas tipo assim, uma diária, entendeu? Uma experiência. Foi o que eu fiz. Passou, depois disso, vamos sair. Não, exatamente. Você abre mão um pouco de conforto, mas você tem experiências exclusivas lá também. Não deixa de ser legal. A comida, igual eu te falei, como eu não como nada, só tinha frutos do mar. Entendi. Lá eu passei perrengue. Lá era e tu não come frutos do mar? Como nada. Eita. E o pior que eu lembro quando eu fui na Itália, quando eu tava lá, né, na verdade, teve uma amiga da minha sogra que falou assim, Mara, tu vai amar esse prato. E vamos conhecer. Eu sei que era um prato, tipo de umas ostras, uma coisa, e eu como fruto do mar, porém, ostra eu nunca provei. E eu sou uma pessoa que não é que eu seja muito educada, eu não gosto de dizer não. Então, vamos provar, já queria provar, só que quando eu comecei a comer, eu não gostei muito. Só que eu nem sei, não gostei, não vou comer mais. Eu comi. Só que eu cheguei em casa passando mal. Cheguei em casa que eu passo o dia inteiro passando mal. Eu não deixo de experimentar aquele prato. Eu vou comer. Mas depois eu vou dizer se eu realmente gostei. Nesse dia eu sei que eu não vomitei nem nada, mas eu passei o dia empachada. O dia empachada. Até meu namorado brinca, aí tu vai inventar de comer coisa que tu não conhece? Mas até hoje eu invento. Aí todos os lugares que você foi sempre com seu namorado? A maioria sim, mas não todos. Por exemplo, França, Suíça, Portugal também. Pergunta até por questão de experiência, né? Você tá de casal, é um tipo de experiência, e você ir no solo é outro tipo de experiência. Sim. Com ele eu fui para a Itália, mas quando eu fui para esses outros países eu era mais nova. Então, porque eu tenho 23 anos hoje, então eu era bem mais nova, eu tinha 16 anos, 15 por aí. E aí, agora eu já tô também vendo, porque eu não entendo nada de milhas. Eu sei que é muito maravilhoso e tal, só que eu tenho tanta coisa para entender que o meu cérebro ainda fala, Lara, calma, calma. E aí ele entende mais, ele no caso tem cartões, ele entende mais. Então, quando a gente vai viajar agora, eu falo, eu olho as passagens, que é onde eu consigo achar mais barata, você pega todas essas hospedagens pelas milhas, Alacó, Livelo e assim vai. E aí, onde a gente se encontra, tanto que a gente já vai agora para a Itália, a gente vai no próximo mês novamente, e aí ele também está tentando a documentação dele, porque como a mãe dele mora lá, e aí de acordo com que ele conseguir a documentação, vai ser mais fácil para mim, porque eu prometi para mim mesma que eu não volto a mandar e-mail para aquele consulado, eu vou me resolver de outras formas. Mas como turista, você pode ficar indo e voltando. Sim, tanto que eu passei os 3 meses, aí passei agora 4 meses aqui, vou passar mais 3 meses lá. E aí não sei se dependendo de sair como documento dele ou não, a gente vai continuar por lá ou vai voltar. Mas o dia de amanhã só Deus sabe. Então, como eu gosto dessa vida assim de tá indo e voltando, viajando, pra mim, tanto faz. O que importa é que eu vou. Você domina alguma língua além do português? Assim, o italiano pouco e ruim. Aprendeu um pouquinho do italiano? Pouco e ruim. Tipo assim, eu não sei me virar. Vamos dizer assim, eu sei entender. Essa é a palavra. Eu sei entender. Agora, o italiano vem do latim. Aí eu não sei, não. Então, pelo que eu sei, lembra um pouquinho ainda do português e espanhol. Sim, lembra. Agora, esse foi meu erro. Porque na minha cabeça, eu não quis aprender muito italiano antes de chegar, porque eu falei, caraca, é muito igual, muito parecido. Eu vou chegar lá, vou me virar. Só que quando eu cheguei lá, eu quebrei a cara, 100%. Eu cheguei lá, vou saber de tudo. Aí eles... E aí eu ficava assim, eu olhava assim, o que será que tá acontecendo aqui?
E aí, eles falam muito rápido e muito alto, a entonação totalmente diferente, ainda tem o dialeto. Porque tem uma região da Itália e as pessoas mais idosas também falam dialeto. Ou seja, o que é isso? É a mesma coisa do nosso cearense, sei lá. E é assim, a gente come as palavras. Isso eu tenho consciência que eu faço. Mas lá eles também fazem isso. Eu não tô reparando, não. Mas é porque eu tô tentando. Eu também, goiano também, pra onde que eu vou, o povo fala, nosso sotaque é forte. Pronto, eu chego em São Paulo, as pessoas, você não é daqui, né? Eu, não. Sabe o que é um problema que eu acho também? Tem muito amigo meu que morou nos Estados Unidos, foi pra lá e não aprendeu inglês. Por quê? Convivência com quem fala português, dependência de quem fala português. No seu caso, estava com quem? Dependência da sua sogra que estava lá falando e te auxiliando. Porém, o marido dela é italiano. E eu queria conversar com ele. E era muito engraçado, porque ele falava em italiano, eu respondia em português. E até hoje a gente não sabe o que é que a gente se falava. A gente tentava. Sabe o que é o bom, por exemplo? Você for para algum lugar que ninguém fala português. Sim. Você vai querer comer, você vai ter que querer ir para algum lugar. Você vai errar, vai comer errado, vai para o lugar errado. No erro, você vai começando a aprender. Exatamente. Eu não falo inglês fluente, mas eu me viro no inglês. Eu também. O espanhol também, eu me viro no espanhol. E não aprendi nada em curso, nada na escola. Aprendi viajando e precisando. Mas é assim mesmo. Ou você aprende, ou você passa fome, ou você aprende, ou você não vai para o lugar que você quer ir. É a melhor forma, eu acho que é essa, né? E eu, por exemplo, quando eu estava lá na Itália, minha sogra fazia muito isso. Ela me soltava no canto e falava, se vira. E aí, eu me virava. Sei que às vezes ela pedia para eu comprar, não lembro, acho que era um difusor. E aí ela foi pro salão da frente e eu fui comprar com essa mulher o difusor. Sei que eu comecei a enrolar lá, falando meu italiano pouco e ruim. E aí sei que a mulher, uma hora, ela falou assim, você não é daqui não, né? Eu não. Isso assim que eu falei. Eu cheguei, buongiorno, e ela, você não é daqui, né? Pelo sotaque. E aí, sei que a gente tava tentando se comunicar em meio de libras, um pouco de italiano, um pouco de português. Eu comprei o difusor, eu comprei o certo, isso eu fiz. E aí, quando eu passei lá, eu falei, Georgiana, volta lá, só pra ver se eu fiz tudo certo, se eu paguei direito, se tá tudo ok. Aí, até meu namorado brinca. Eu falo assim, bora pegar o carro e bora rodar esses países tudinho, bora brincar, bora. Porque a gente foi para as Dolomitas, que é a fronteira com a Áustria. E aí, quando eu chegava lá, eu falei, bora pra Áustria. Como é que chama lá? As Dolomitas? Mas é na Itália. É. Eu tava em Viena agora, 4 meses atrás. Pronto, é fronteira com a Áustria, só que lá que a gente ficou é Brúnico. E aí é bem fronteira, tanto que tem um pessoal que fala austríaco, alemão. Alemão, e tem pessoas que falam italiano. Só que eles lá já se sentem mais austríacos do que italianos. Entendi. E aí você chega lá, você fala italiano, às vezes eles não gostam. Eles, na verdade, eles nem gostam, eles já se sentem que não faz parte da Itália. E ainda tem muito daquela rixa, a Itália ou não é Itália. Mas é muito lindo. Tanto que quando a gente chegou, eles eram muito brutos lá. A minha sogra olhou assim, abriu o cardápio e falou, tem o prato tal? E aí eles falaram assim, tem no cardápio? Aí ela, não, então não tem. Curto e grosso, eles são sempre assim. E aí eu falei, bora lá. A gente vai de lá, vai conhecer a cidade da Áustria, depois a gente volta, nem que seja um dia. Aí ele, Ave Maria, não vai saber falar, tu não sabe falar nem italiano? Eu, rapaz, mas eu me viro. Quem se vira, eu me viro, eu não tenho besteira nenhuma. E eu não fui nesse dia, por quê? Tinha deixado o passaporte em casa, eu tava só com a cópia, como é que eu ia passar na fronteira? Ok, que eles não podem, às vezes, nem pegar. Mas se pegasse, eu ia falar o quê? Estou com a cópia, obrigada. E do jeito que eles são bruto, né? Não tive coragem, não. Lara, fala um pouquinho, então, do seu negócio, do seu business, do seu Instagram. O que você oferece e como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Na verdade, hoje eu sou 1001 funções, mas eu trabalho fazendo roteiro. Tanto que hoje a minha fonte principal, meu trabalho principal é fazer roteiro. Tanto com... ajuda na auxílio de compra de passagem, eu indico as melhores compras por aqui, ou onde você compra com milhas, onde você compra com agências de viagem. Faço pesquisa das melhores hospedagens, ou seja, eu não finalizo nenhuma hospedagem, eu dou suporte de como você vai fazer a reserva, indico, esse fica próximo desse ponto turístico, fica próximo da estação de trem, vou lhe indicar em relação a isso, mas a parte de finalização é toda com o cliente, com o viajante, até porque eu não mexo com os dados de nenhum cliente, mas a parte de finalização com eles. Também dou dicas e organização de o que é que você vai fazer por dia de viagem, ou seja, dia 1, vou visitar o Coliseu, o Vaticano e tal. Tudo isso bem explicado, com melhores pontos turísticos, melhores restaurantes, uma estimativa de gasto do que você vai fazer por dia de viagem, melhores aplicativos. Realmente, eu vou te mostrar depois, o roteiro é bem completo.
Mostrar não, vai fazer um pra mim. Ele é bem completo. Mas, assim, precisa também da ajuda do viajante, porque eu também não faço mágica. Porque muita gente, às vezes, chega sem nada e não quer fazer nada. Só quer, ó, paguei, resolvo, entendeu? É mais ou menos isso. E, às vezes, não é assim. Porque para a pessoa gostar da viagem, ela precisa me dar ajuda para eu fazer a viagem de acordo com o gosto dela. Então, tipo assim, antes de eu fechar um roteiro, a gente faz uma chamada de vídeo, que é uma reunião, que serve também como consultoria. Ou seja, se a pessoa for para algum país da Europa, eu vou indicar os melhores aplicativos, os melhores meios de transporte que ela vai fazer. E aí, às vezes, eles me ligam também na chamada de vídeo, a gente, explica, como é que fala? Os destinos que ele vai. Porque muita gente chega para mim e fala assim, Lara, vou para a Itália. Enfim, não sabe nem que cidade vai, só vai. E aí a gente vai dar suporte. Você quer ir para o frio, você quer ir para a praia, você quer ir para isso. Aí a gente vai, de acordo com o gosto do cliente, a gente vai personalizando isso. Tanto que às vezes a pessoa fala, vou no período tal, escolha as cidades que eu vou. Não tem como, porque a gente vai conversando, por isso que eu vou. E aí muita gente fala, quais cidades você mais indica? Não é questão do que eu mais indico, qual o tipo de gosto seu, entendeu? Porque às vezes eu vou indicar Veneza, a pessoa nem gosta de barco. E aí, qual vai ser o sentido, entendeu? Cada um tem um atendimento personalizado. Exato. Por isso que a gente faz o roteiro pronto e o personalizado. Entendi. Mas, aí hoje eu trabalho com isso, roteiro. Sou influencer, trabalho com o Instagram. Trabalho fazendo vídeo de hospedagem. Não tanto de restaurante hoje, porque eu pego principais restaurantes, assim, que são para turistas que vêm para Fortaleza, por exemplo. Restaurantes que eu faço aqui. Então, eu pego focando nisso. Eu pego, que é que um turista que vem para Fortaleza vai querer ir? Que local ele vai querer ir? Então, por exemplo, eu fiz agora recentemente do Pecorino, que é um restaurante italiano. Então, ele é muito legal, porque é um restaurante que realmente é 100% da cultura italiana. Então, a gente pega realmente locais, assim, eu faço vídeo de locais que eu me identifico e de hotéis. Eu sou apaixonada por hotel. Eu sou 100%. Se você me chamar para hotel, eu tô indo, porque eu amo hotel. Eu amo não ter aquele local fixo, entendeu? Sabe? Não ter que dormir todo dia naquele canto, naquele local. Eu adoro, por exemplo, hoje eu estava dormindo em outro canto. Ontem também. Então, isso para mim é maravilhoso. Já tô com hotéis pro final do mês. A gente que viajante é desse jeito. E adoro. Gente, e eu, quando vem serviço de quarto, que eu olho minha cama arrumada, meu Deus, isso é tão maravilhoso. É bom, Café da manhã, o ambiente em si, eu gosto de não ter essa rotina pré-definida. Assim, já só curtir a viagem e se divertir. Bom demais. É. Então é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando aqui mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Hoje com a Lara, diretamente de Fortaleza. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau.